Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet. E pra quem não sabe, né, quem não é aqui do canal, ou seja, todo mundo, porque eu tenho um pouco... Todo começo de vídeo eu copio um youtuber diferente da introdução, né, então sempre vai ser algo diferente. Comenta aqui quem você acha que é essa introduçãozinha que eu fiz, né, e vamos criar uma intro aqui. Muito bem, é isso aí. Bom, como vocês já viram no título, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre o movimento feminista e também a treta que rolou com a Kéfera, né? Eu sempre gosto de demorar um pouquinho para falar sobre os assuntos porque eu acho que fica mais da hora. Bom, está chovendo nesse momento, vocês devem estar ouvindo provavelmente. Eu queria muito ter uma lapelinha, mas eu não tenho. Então vai ser assim mesmo. Vou tentar dar uma corrigida na edição. Não sei se vai ficar bom ou não. Enfim, muito bem. A primeira coisa que eu quero falar, entendeu? Nesse vídeo eu vou dar conceitos, né? Eu vou dar a minha opinião também. E vou dar a... Não. É o seguinte, galera. Eu sempre faço piadas, tá? Então não vai ser um vídeo tão sério assim. A primeira coisa que eu quero fazer é explicar o que é feminismo, entendeu? Tudo que eu falar aqui no vídeo, você pode comentar aí embaixo o que você acha, né? E o que você pensa que eu falei errado, ou enfim. Feminismo é um movimento que preza pela igualdade social de gênero. Como assim? Na nossa sociedade, os gêneros são tratados de formas diferentes, né? Um exemplo muito claro e que é muito usado pelas feministas ou pelos feministas é que os salários são diferentes no mesmo cargo, né? Algumas pessoas argumentam contra isso, dizendo que a pessoa que trabalha melhor ganha melhor, mas não são os casos, né? Tem pouquíssimas exceções que são porque a pessoa trabalha melhor e é sempre o homem que ganha mais, né? Uma coisa que as pessoas não entendem sobre o movimento feminista é que ele não quer a superioridade da mulher. Ele quer a igualdade entre os dois gêneros, entendeu? O movimento que preza pela superioridade da mulher é apelidado por muitos de movimento feminista. Tô bem. Movimento femista, né? Ou feminazista, que algumas pessoas falam também, em algumas definições. Enfim, por que eu dei essa definição? Porque é muito importante a gente ter em mente a definição para não falar merda, entendeu? Porque assim, eu sou a favor do movimento feminista, entendeu? Eu sou um homem branco, heterossexual, que é a favor do movimento feminista, entendeu? Então assim, dentro da sociedade, eu sou o que menos sofre com as pressões sociais, né? Porque todo mundo sabe que as mulheres, os negros e os homossexuais, eles sofrem muito com as pressões sociais por conta de preconceitos, de discriminações e etc, né? Essa definição é muito importante, sempre ter em mente, ainda mais se você for desplanar sobre, a favor ou contra, né? Então assim, isso parece meio óbvio, mas às vezes foge do momento, né? Que você tem que saber do assunto para poder falar sobre ele, entendeu? E o ser humano ele tem um sério problema de que quando ele vê uma pequena notícia, sabe? Ou quando ele lê um pouquinho sobre alguma coisa, ele já acha que é um mestre naquilo, sabe? E já começa a sair falando e já, entendeu? Isso é um sério problema, inclusive eu já fiz isso, todo mundo já fez isso e todo mundo faz isso. Mas é algo que a gente tem que ir contra, entendeu? Porque se você não sabe de alguma coisa, cara, fica quieto, entendeu? Sabe, todo mundo pode ter uma opinião, sendo ela certa ou errada. Mas você tem que saber do que você está falando, independentemente, entendeu? Eu não posso vir aqui falar de bioquímica
falar que é uma profissão inútil, porque eu não sei o que a bioquímica faz, entendeu? Eu não entendo sobre bioquímica, entendeu? Então, assim, você tem que ter o mínimo de conhecimento sobre aquilo para poder entender os pontos de vista, entendeu? Bom, e por que eu toquei nesse assunto? Porque recentemente teve um alarde que foi feita a partir de um acontecimento dentro do programa Encontro com Fátima Bernardes, né? A Kéfera estava lá, uma youtuber se você não conhece, ela estava lá no programa falando e debatendo sobre feminismo com uma outra mulher lá, que essa mulher ela é uma professora, não é professora, ela é tipo uma especialista no assunto, né? Não sei dizer porque eu não assisto televisão. O que aconteceu foi que durante o programa, né, em um momento específico do programa, a Fátima Bernardes foi atrás de um homem na plateia para explanar a sua opinião a partir do feminismo, né, sobre o feminismo. E a Fátima Bernardes fez super certo. Isso está muito certo, sabe? Porque é importante a gente saber a opinião do outro, mesmo que seja contra a nossa, entendeu? Vou explicar. O que acontece? Não, tá tudo lá, certo. Anjo, vai com Por calma. exemplo, salários diferentes, porque na mesma Não, função. salários diferentes da mesma função, eu não concordo. Isso que eu tô falando. A gente Elas também não. Elas brigando por isso, tudo bem. Mas, por exemplo, eu tava fazendo uma peça em uma faculdade. Aí o que aconteceu? Eu simplesmente toquei uma feminista e falei assim, poxa, onde fica o banheiro? Ela, caraca, olhou pra mim, me encarou assim. Parecia que ela seria uma cena de novela Beijo do Vampiro. Automaticamente veio o pé na jaca. Opa, não podia falar nada com ela. Entendeu? Mas eu acho que aí, assim, Aí você tem que encarar que em qualquer Sabe, situação uma existem exceção, excessos, talvez, né? Como é seu nome? Wallace. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining, que é o homem explicar o feminismo para a mulher. Não é necessário. A gente sabe muito bem o que é feminismo e a gente entende o seu ponto de vista. Só que é necessário. Não. Oi. Não, em nenhum Não, momento. assim, ó, em nenhum momento eu tô tentando Agora explicar o você tá feminismo. interrupting, que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês. Não é... Ó, Olha só. Wallace, entenda. Não é o seu lugar de fala. Você pode ouvir, complementar e nos respeitar. Você não tem que ensinar pra gente. A gente Mas sabe em o que nenhum, é momento, fala. em nenhum momento eu tô ensinando. Em nenhum momento eu tô ensinando. Eu, Eu só tô, tá sim aqui, ó. Também a só tô professora passando falou. alguns exemplos. Entendeu? E, na minha opinião, tudo aquilo foi combinado, né? Pra Kéfera poder dar uma lacrada ali. Mas o que aconteceu? Por que lacrar? Porque o Piroca Seca lá, que eu não lembro o nome dele, ele deu a desplanada dele, falou umas paradas aleatórias lá, e a Kéfera falou uma coisa que não faz sentido. Porque assim, ele tava contando um caso de que uma mulher, né, eu não lembro exatamente o caso, mas de que uma mulher foi extremamente agressiva com ele, sem motivo, entendeu? Não foi uma coisa tipo assim, o cara deu um tapa na bunda da mulher, a mulher virou e deu um tapa nele. Perfeito, entendeu? Mas não foi isso que aconteceu, entendeu? Ele, se não me engano, foi pedir licença pra ir no banheiro e a mulher foi extremamente agressiva, né? E daí a Kéfera interrompeu ele e falou que aquilo era mansplaining, que seria o homem explicar o feminismo pra mulher. Na real, não o feminismo, né? Qualquer outra coisa. E eu vejo um problema nisso que a plateia aplaudiu. Eu entendo que ali tem todo um feeling de empoderamento feminino, né? Por mais que o que ela falou não tenha feito sentido. Até a própria professora ficou sem jeito, né? Porque ele não estava explicando nada. Ele estava contando uma história. É a mesma coisa que eu falar assim, eu fui no laboratório de ciência, eu tropecei e derrubei um pote de vidro. Aí a pessoa chega e fala pra mim, como assim a ciência é uma merda, sabe? Tipo, por que você diz que a ciência é uma merda? Não tem nada a ver, entendeu? Eu tô contando uma história e tô explicando alguma coisa, tipo, não faz sentido, sabe? E eu vejo um sério problema nisso, que as pessoas que foram junto daquele feeling, talvez tenham realmente acreditado que aquilo tenha sido um mansplaining, sabe? E
o problema dessa acidez que a gente tem, que essas pessoas têm, né, que algumas mulheres têm com relação a isso, né, essa acidez de tentar lacrar, sabe, de ir, tipo, ir muito pesado contra os homens, sabe, cara, tem muito machista. A gente ainda vive num bagulho que é bizarro, entendeu? E beleza, tem muita, a gente tem que ir contra isso. A gente precisa dessa igualdade de gênero, né? Mas você tentar lacrar para expor o seu ponto de vista, fazendo com que você fique em cima da carne seca, sabe, isso não vai dar certo. Sabe por que isso não vai dar certo? Porque em vez deles pensarem assim, não, beleza, o seu ponto tá certo, você tem razão, eu tenho que te respeitar, independente do que você faça na sua vida, a não ser que, né, você vá contra o respeito de outras pessoas, né? Eu te respeito se você me respeitar. Mas não! As pessoas vão começar a achar que vocês são um bando de escrotas, entendeu? Exatamente porque vocês não estão tentando explicar pra eles, entendeu? Tipo assim, não é algo tipo, eu tô certo por conta disso, porque você não pode me discriminar por conta disso, não é porque eu sou mulher que eu sou mais fraca, não é isso, não é aquilo, entendeu? Ela não expôs o ponto dela, ela só lacrou e deixou ali, entendeu? Foi aquela coisa tipo assim, eu tô certa, cala tua boca. Isso não tá certo. Sabe, não é assim que se ganha uma discussão. Você não ganha uma discussão lacrando. Você ganha uma discussão fazendo a pessoa entender o seu ponto de vista. Aquilo que aconteceu só desvirtuou o movimento. O movimento feminista ele é atrás da igualdade de gênero. Ele não é atrás da lacração. Não é atrás de um superior ao outro. Entende? E é por isso que eu fico muito puto com esse acontecimento. Porque não tem nada a ver. Sabe, tipo, mansplaining não foi o mansplaining. Acontece mansplaining o tempo todo. Sempre acontece isso. Mas não foi. Esse é o problema, entendeu? E... cara, eu sou feminista, entendeu? Eu sou a favor da igualdade de gênero, entendeu? Eu acho que os dois gêneros deviam ser tratados de forma igual, entendeu? Obviamente dentro de seus parâmetros, né? Tipo, se for um homem não cadeirante e uma mulher cadeirante, tipo, eles não tem que ser tratado igual, né? O cadeirante precisa de uma rampa e o cara precisa de uma escada, né? Mas... ou ele pode usar rampa também, na verdade. Não, tem gente que não consegue usar rampa. Enfim, o que eu tô falando? Esse é um detalhe muito interessante, que acontece em muitos movimentos sociais, que é a extrapolação, né? Então, tipo assim, por exemplo, o movimento ateu, ele é um movimento, né, contra o preconceito com relação aos ateus, entendeu? Então, beleza, né? Os ateus, eles são minoria dentro da nossa sociedade, né? Uma minoria tanto numeral quanto social, né? Ou seja, tem poucos dentro da sociedade brasileira. Tem poucos em quantidade e eles são poucos vistos, eles são pouco considerados na casta da nossa sociedade, né? O que é algo que não é no movimento feminista. Porque o movimento feminista ele é uma quantidade muito grande de indivíduos, mas que são pouco considerados dentro da nossa sociedade. Né? O movimento dos negros também, eles não são poucos negros, né, dentro da nossa sociedade, né, em quantidade, mas eles são pouco vistos, né, e preconceituados. Então, todas as partes da sociedade que são reprimidas, quando elas começam a se reerguer, elas tendem a exagerar, a passar do ponto. O que acontece é o seguinte, imagina que nós temos uma mola, entendeu? Né? A mola é dividida em duas e uma parte da mola está pressionada, que é a parte da sociedade que está sendo reprimida, né? O certo é a gente ter a igualdade, né? A mola assim, certinha, inteira. Mas, quando esse povo que estava reprimido,
eles são soltos, eles tendem a extrapolar, entende? Então é isso que eu acho que está acontecendo, é isso que está acontecendo com o movimento feminista, entendeu? Como elas foram por muito tempo reprimidas, estão há muito tempo nessa luta contra o machismo, né? Elas tendem a extrapolar um pouco, mas não deveria ser assim. Porque por mais que eu entenda que a gente precisa ter um certo punho, né? A gente precisa ser um pouco... a gente não pode ser flexível quanto ao machismo. Eu acho que essa lacração só desvirtua o movimento. Porque ele transforma um movimento a favor da igualdade em um movimento de lacração. Em um movimento de eu sou melhor do que você. Vira quase um feminismo. Entendeu? Então assim... Eu acho que se a gente conseguisse não extrapolar nos movimentos sociais, tudo sairia muito bem, entende? Porque, tipo, o movimento ateu teve um grande ponto, um grande gancho, né? Que eles começaram a ser escroto, entendeu? Muitos ateus começaram a dizer que quem era religioso era burro, entende? E usando justificativas completamente idiotas, completamente sem sentido. E quando esses movimentos dão essa extrapolada, tem um grande risco do resto da sociedade que deveria concordar com esses movimentos começar a achar que esse povo é um bando de escroto, entendeu? E com razão. Porque se você tenta explanar o seu ponto xingando o outro não vai aceitar o seu ponto, entendeu? Não é porque você xingou ele que ele vai ter que ser obrigado a aceitar. Não é assim que funciona. Então, mulheres que são feministas, sejam feministas, mas não sejam escrotas. Homens que são machistas, vão tomar no... Parem de ser machistas, não faz sentido, tá? Tá bom? E a todos vocês que estão assistindo esse vídeo, deixem o seu like se você gostou, obviamente. Se inscreva no canal se você estiver afim. E deixe seu comentário sobre o conteúdo que foi dito neste vídeo. Se você é homem, se você é mulher, se você é negro, homossexual, se você gosta de abacaxi e se você gosta de banana. É isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Falou!